Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um vídeo. Desta vez falaremos de jogadores que nasceram no Brasil e acabaram vestindo a camisa de outras seleções. Atletas optam em mudar a nacionalidade para ter mais oportunidade na seleção, e outros por ter algum vínculo com o país em questão, seja por descendência ou apego, já que eles atuam muitos anos nesse mesmo país. Não saia daí! Antes de começarmos a falar sobre o tema de hoje, vou dar um rápido recado. Estamos sorteando uma bola de campo oficial. Acesse a nossa página no Facebook e saiba como participar da promoção. Agora vamos ao que interessa. Em questão de opção, o Brasil é o país que mais produz obra-prima. São milhares e milhares de atletas que se aventuram no mundo do futebol a cada ano. Alguns jogadores procuram outros meios de chegar à seleção, ou melhor, de vestir a camisa de uma seleção nacional, que em tese seria o auge da carreira de todo atleta. Vamos então falar do caso de 3 jogadores que nasceram no Brasil e que defendem ou já defenderam outra seleção. Um desses casos é o do Diego Costa, que, faltando menos de um ano para a Copa do Mundo no Brasil, optou em defender a seleção espanhola. O atacante é natural de Lagarto, do Sergipe, e atualmente defende o Chelsea da Inglaterra. Essa escolha do Diego foi bastante polêmica, tanto no que diz respeito ao patriotismo, quanto em relação à regra da FIFA. Basicamente, a norma não permite que jogadores que já atuaram pelo país de origem vistam a camisa de outras seleções. Quando o Diego precisou se decidir entre Brasil e Espanha, nossa seleção sentiu uma certa carência de um centroavante, aquele camisa 9, goleador. Tudo isso há menos de um ano para a Copa de 2014. Muitos torcedores, se não a maioria, não gostaram da decisão, acusando o jogador de ter traído nosso país. Desde então, pela Espanha, Diego atuou em 15 jogos, marcou 5 gols e deu 3 assistências. O jogador não se adaptou ao estilo tic-tac dos espanhóis e foi cortado da Eurocopa 2016, na época pelo então treinador Vicente Del Bosque. Também tem aqueles casos em que o jogador decide naturalizar-se por aspectos como apego, por exemplo, e é o caso do carioca Eduardo da Silva. O atacante foi para a Croácia ainda jovem, onde integrou as categorias de base do Dinamo Zagreb. Em 2001 chegou à equipe profissional e permaneceu na Croácia até 2007. Nesse meio tempo, em 2002 para ser mais exato, Eduardo conseguiu a nacionalidade croata e em 2004 já disputava torneios de base pelo novo país. No mesmo ano, o jogador começou carreira na seleção principal da Croácia, onde atuou em 64 jogos e marcou 29 gols. Outro caso concreto é o de Thiago Mota, que nasceu em São Bernardo do Campo, no interior de São Paulo. O volante teve poucas atuações no Sub-23 do Brasil e começou a pensar em defender a Itália, já que é descendente. O jogador não teve oportunidade na nossa seleção principal e em 2010 a FIFA autorizou a atuação do meia pela seleção italiana. E também temos um caso mais complexo que até hoje não conseguimos entender, que é do Luiz Gustavo. Na Alemanha desde 2007, o meia solicitou o passaporte do país ainda em 2010, mas na época sem sucesso. Pela seleção brasileira, o volante, que vinha sendo lembrado desde 2011, atuou em 39 dos 41 jogos possíveis. Foi titular durante a Copa das Confederações de 2013, onde se sagrou campeão. No ano passado, Luiz Gustavo conseguiu a cidadania alemã e demonstrou interesse em defender a seleção do velho continente. Mas aí, a regra da FIFA volta a valer novamente. Na época eu escrevi sobre isso, explicando toda a situação do jogador. Quem quiser ler, o link está disponível aqui na descrição. Alguns casos chegam a ser engraçados. O meia Thiago Alcântara, atualmente no Bayern de Munique, tem a nacionalidade hispano-brasileira e nasceu na Itália. É um pouco confuso, né? Um espanhol que também é de origem brasileira, mas nasceu na Itália. Tudo bem. Também podemos citar outros casos. Pepe, que defende Portugal, Éder pela Itália, Cacau, que jogou a Copa do Mundo de 2010 pela Alemanha, e o caso mais recente, do jovem lateral esquerdo Emerson Palmieri, ex-Santos, que aos 23 anos foi liberado para defender a seleção da Itália. Quando o interesse não é do jogador, a própria seleção vai atrás do atleta com a proposta de naturalização. Recentemente, o volante Casemiro, que é titular do Brasil e vem se tornando um dos pilares do Real Madrid, foi sondado sobre a possibilidade de se naturalizar, mas que até então teria sido negada. E você aí, o que acha dessa mudança de nacionalidade? Apoia em todos os casos? Talvez em casos mais específicos. Acha que pode significar traição por parte dos atletas?
Deixe sua opinião aqui nos comentários. Mande sua sugestão de tema pra gente também, por aqui, pelas redes sociais, enfim, como você preferir. Ficamos por aqui e até a próxima. Um abraço!